Bom dia! Mais uma aula de Geografia com o professor Paulino Batista. A temática de hoje será globalização. Antes de começar a minha aula, eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem, tá? E que vocês tentassem descobrir quais produtos ou quais serviços essas marcas são responsáveis ou nos apresentam, tá? Guarda isso porque lá na frente o professor vai cobrar. Quais produtos ou serviços são apresentados ou oferecidos, melhor dizendo, por essas marcas aí. Outra coisa legal seria a gente pesquisar o país de origem dessas marcas, tá? Tentem pesquisar o país de origem dessas marcas, porque lá na frente o professor Paulino vai questioná-lo sobre isso. E vou explicar também o porquê dessa imagem, ok? Vamos lá? A nossa aula de hoje é sobre globalização e nós vamos começar explicando esse mapinha aí em forma de GIF, que são ataques cibernéticos ou ataques pela internet. É um GIF bem legalzinho que ilustra o mundo sofrendo constantes ataques cibernéticos. Lógico que é uma imagem fictícia, né? Ela não obedece necessariamente aos principais focos de ataque cibernético. Você percebe que alguns pontos são atacados e outros não. Mas ela dá uma ideia de como é esse mundo globalizado sobre a ótica da informação. Mas a nossa aula hoje, ela vai falar sobre globalização econômica. Ela é uma primeira parte de 3 aulas que vamos falar sobre globalização econômica, globalização cultural e depois globalização perversa, tá? Hoje, globalização econômica. Mas como eu sou bem chato com algumas coisas, eu gostaria de iniciar a minha aula falando de conceitos. Então é legal a gente dominar os conceitos para nós não nos perdermos durante o andamento de nossa aula, ok? Vamos lá? O que seria globalização? Vamos conceituar essa moça tão falada hoje em dia. Globalização nada mais é do que o processo de internacionalização da economia. Professor Paulino, o que é isso, o processo de internacionalização da economia? É quando a economia passa a ser internacional. Lembre-se, globalização é um termo recente, mas é um fenômeno bastante antigo. Eu trouxe um mapinha para explicar esse processo inicial de globalização. Pronto. É um mapa do período colonial, que a gente chama de período de expansão marítima, ou das grandes navegações, como queiram. Esse mapa ele traz aí 4 rotas. A de Pedro Álvares Cabral, a de Vasco da Gama, a de Bartolomeu Dias e a de Pedro de Covilha. Vamos prestar atenção em 2. A de Pedro de Covilha e a de Cabral. Vamos lá? Pedro de Covilha, que está de verdinho aí, ele saía de Lisboa, passava pelo Estreito de Gibraltar, pegava o Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Canal de Suez, Mar Vermelho, Oceano Índico. Chegava na Índia. Aí todo mundo sabe, os portugueses se lançavam ao mar para procurar especiarias e pedras preciosas na Índia. Via Mar Mediterrâneo, muito mais rápido. Acontece as invasões bárbaras, o Mar Mediterrâneo é fechado, a Portugal e Espanha têm que procurar novas rotas comerciais. E aí nós vamos pegar a de Bartolomeu Dias, a vermelhinha. Bartolomeu Dias pegou o seu naviozinho, saiu lá de Portugal, deu a volta na África, não chegou a dar a volta na África, mas foi até o Cabo das Tormentas, parou no que hoje é a cidade do Cabo, ok? Então a ideia dos navegantes era apenas dar a volta no continente africano. Os europeus davam tanta sorte, entre aspas, que nesse contorno pelo continente africano, que eles gastavam muito mais dinheiro, perdiam muito mais marinheiros por mortes nos navios, eles acabaram explorando a África, porque as cidades litorâneas, as aldeias litorâneas africanas, eles descobriram ouro, escravos, e aí eles iam compensando essa viagem para a Índia. Só que aí Pedro Álvares Cabral sai de Portugal, a gente aprende lá no primário, que ele se perde e encontra o Brasil. Observe a Rota Azul de Cabral, que ele sai de Lisboa, para em Cabo Verde, vem a Porto Seguro, depois retorna para as Índias. Se Cabral tivesse se perdido, ele teria voltado de Porto Seguro para Lisboa. Não, na verdade eles vieram tomar posse do território brasileiro. Mas vamos voltar ao que nos interessa. Professor, o que é que essa imagem tem a ver? É com a expansão marítima que nasce o processo de globalização. Presta atenção. Com a expansão marítima nasce o processo. Não o termo. Ninguém usava nessa época o termo globalização.
Tá? Porque se globalização é o processo de internacionalização da economia, a economia passa a ser internacional com o processo de expansão marítima. Segundo item, e não menos importante, o termo começou a ser utilizado em 1980. É quando começa a ser utilizado o termo globalização. Mas ele é um fenômeno que data das grandes navegações do século XVI. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo. A globalização ela é um fenômeno multidimensional. Ela envolve economia, sociedade e cultura. E aí nós vamos, como o professor falou no início da aula, nós vamos falar de cada uma delas. Hoje nós vamos pegar a dimensão econômica, que também infere na sociedade, na dimensão social e na dimensão cultural. Na concepção de vocês, qual dos três, economia, sociedade ou cultura, é mais influenciado pela globalização? A economia, a sociedade ou a cultura? Qual dos três é mais influenciado pelo processo de globalização? No final da aula eu espero responder essa pergunta, ok? Vamos lá. A globalização ela se mantém também por uma rede de fluxos. O que é isso, professor? Movimentos no espaço. Vamos ficar espertos. Em geografia, toda vez que aparecer rede, nós vamos imaginar uma rede de pescador. O que é uma rede de pescador? São linhas unidas por pontos, por nós. O pescador pega a linha, vai dando nó, vai ligando uma linha a outra. Lembram disso? Rede de pescador. Então, esses nós que o pescador dá entre uma linha e outra, vai dando aquele formato de retângulos que a rede tem para ficarem presos os peixes. Na globalização, essa rede, ela é simbolizada, essas redes são simbolizadas por transportes, mercadorias, pessoas, informações. Então, essas redes, tá, são interligadas. Essas redes que significam essas linhas, né, são interligadas por pontos. Na globalização, esses nós da rede de pescador, eles são as cidades, os lugares diferenciados que vão ligar uma rede à outra. Por exemplo, quanto mais redes passarem por quanto mais linhas de fluxo passarem por esses nós, mais diferenciado é esse lugar. Vamos dar um exemplo? São Paulo é um dos nós da rede mundial de fluxos. Por São Paulo passam informações, transportes, mercadorias, serviços. Tá? Então, São Paulo é um nó. O que seriam esses nós, professor? O espaço onde as redes se interligam. Espaço onde as redes se interligam. E fluxo, a gente vai entender movimento, ação. Tranquilo? Globalização, recapitulando. Globalização, processo de internacionalização da economia. Surge no século XVI, século XV, século XVI. Mas o termo só passa a ser utilizado em 1980, século XX. É um fenômeno multidimensional porque ele pega cultura, sociedade e economia. É promovido a partir da rede ou das redes de fluxos. Quais são os fluxos? Transporte, mercadoria, serviços, informações e capital também. E essas redes existem nós, como o professor explicou, que são os locais diferenciados. Hoje chamados muitas vezes de cidades globais, que a gente vai falar mais à frente. Ok? Vamos seguir. A globalização ela é marcada pela revolução tecnológica. E aí nós temos ícones bem clássicos nossos que envolvem várias coisas. Telefonia celular, Wi-Fi, algumas redes sociais e por aí vai. Esse mundo na revolução tecnológica, ele nos traz algumas leituras. A globalização, essa revolução tecnológica tão falada hoje, ela surge no período da Guerra Fria. Durante aquela corrida aeroespacial, lembra? Para ver quem produzia mais, tinha mais tecnologia de satélites artificiais, de lançamento de foguetes para a Lua, de armas de destruição em massa, da ciência comandando, principalmente essa questão armamentista e espacial, infelizmente, é o que vai puxar essa revolução tecnológica. Ela vai assumir um papel fundamental nas relações, na produção de mercadoria e no desenvolvimento de novos conhecimentos. A revolução tecnológica é capaz disso, de promover novos conhecimentos. Bom, é marcada também pela internet, porque essa rede de tecnologias elas vão ser integradas por conta da internet, que traz um ganho monstruoso para nós. Essa internet vai nos proporcionar algumas coisas, como a automação industrial, que é algo importantíssimo.
Aí nós temos uma imagem de automação industrial, mas também nós teremos o fortalecimento da robótica, da informática, da biotecnologia e da nanotecnologia. Vamos entender? Essa revolução tecnológica, ela traz para a gente, primeiro, a automação industrial, a indústria vai andar sozinha, nós vamos ter máquinas fazendo o trabalho dos homens, nós vamos ter robôs que vão substituir o homem, nós temos a informática para facilitar o contato entre esses robôs e a produção, nós temos a biotecnologia, que é a ciência a serviço da vida, que já interfere também na questão alimentícia, e nós temos a nanotecnologia, que é um lance moderno, que são equipamentos pequenos, né? Os microchips, as partículas menores de tecnologia que têm um ganho monstruoso na transmissão de dados, por assim dizer. A revolução tecnológica ela vai proporcionar, dentro dessa leitura de globalização econômica, por exemplo, o que é que ela traz? As telecomunicações e os transportes serão facilitadores de transações financeiras e comerciais. Observe, a revolução tecnológica ela traz um ganho monstruoso. Olha o tamanho desse navio. Aí você imagina que cada caixinha dessa é um container que é carregado por uma carreta. Aí você imagina quantos containers nós temos nesse navio transatlântico. Então, esse navio desse tamanho, ele propicia uma troca comercial enorme. E não só transporte, as telecomunicações hoje nós fazemos qualquer transação financeira via internet de casa. Isso é fruto de quê? Revolução tecnológica. Ela traz mais coisas. A revolução tecnológica também proporciona a rápida difusão de informações. Aí eu trago uma imagem de uma rede de televisão norte-americana, que é a CNN, mas que tem uma filial no Brasil. Observe que está ali, CNN Brasil. E você tem um debate entre duas pessoas em espaços diferentes. Cada um está em um espaço. Um está em Nova York e o outro está no Brasil. E eles conseguem conversar por videochamada de uma forma tranquila. Essas informações que acontecem agora no mundo, elas são disseminadas de forma muito mais rápida. Nós temos acesso hoje às informações em tempo real. Isso é fruto dessa revolução tecnológica. Tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, como tudo na nossa vida. Outro lado positivo da revolução tecnológica, a comunicação instantânea entre as pessoas ao redor do mundo. Eu costumo brincar que essas videochamadas são fantásticas. Você vê a pessoa do outro lado do mundo, ao vivo, em tempo real, você pode conversar com a pessoa, sentir. Isso aproxima as pessoas de uma certa forma. Esse contato visual que nós gostamos tanto. Uma prova disso são as aulas online hoje em dia, nesse momento de pandemia. E também essa revolução tecnológica, ela traz a diminuição do tempo médio de viagens entre locais distantes pela aviação. Eu falo direto isso nas minhas aulas. Fantástico você gastar 1h50 de Salvador a São Paulo. Você gasta muito mais tempo para sair de Jacobina para Salvador, de ônibus ou de carro, você vai gastar de 5 a 8 horas, a depender do transporte, para romper aí 300 quilômetros, vamos arredondar 300 e poucos quilômetros, e você vai de São Paulo a Salvador em 1h50 de avião. Isso é fantástico. Você consegue atravessar os oceanos, as distâncias dão a impressão de que a distância diminuiu. Na verdade, não foi a distância que diminuiu, né? A tecnologia nos proporciona alcançar bem mais rápido esses locais distantes. Mas essa revolução tecnológica também, ela traz uma nova leitura. Nós temos a globalização econômica, que o professor Paulo está trazendo, mas também nós temos um conceito moderno de mundialização. Preste atenção, globalização é uma coisa, mundialização já é outra. É uma outra leitura desse fenômeno multidimensional que a gente chama de globalização. Tem uma leitura de mundialização. Vamos lá? Ver o que essa leitura nos diz? O que seria mundialização? Como eu falei anteriormente, eu gosto de conceitos, não é assim? Vamos lá. Primeiro, quem escreve ela? Quem a escreve? É um francês chamado François Chesnais. Esse economista, ele propõe um outro ponto de vista sobre a globalização e sobre esse entendimento como fenômeno cultural. Segundo ele, a expansão e o predomínio do capitalismo econômico e produtivo em escala mundial não é social ou cultural,
é apenas econômico e produtivo. Ele não considera a ideia de integração social e cultural mundial, como a globalização acredita. Para esse pensador, para esse economista, a integração ela é apenas econômica e produtiva. Não há uma integração social e cultural como é dito pela globalização. Essa é a principal diferença. Para ele, a mundialização é acompanhada de, vamos ver o que é que ele diz? Desenvolvimento tecnológico e diminuição de empregos. Nós acabamos de ver, né, a revolução tecnológica que ela traz para a gente. Por que é uma diminuição de empregos? Porque você vai ter máquinas ocupando espaços de humanos. Aí alguém pode pensar e falar assim, professor, mas vai precisar de alguém que dê manutenção nas máquinas. Tá, uma pessoa vai dar manutenção em quantas máquinas? E uma máquina substitui quantas pessoas? Essa é a leitura que a gente tem que fazer. Segundo, a influência dos setores produtivos sobre a legislação trabalhista. Isso é difícil, hein? O que seriam os setores produtivos? As empresas. As empresas vão influenciar na legislação trabalhista, ou seja, nas leis do trabalho. São as empresas que vão brigar para diminuir as leis que protegem o trabalhador. Isso é complicado porque vai gerar desemprego também. Olha o terceiro item que ele sugere. Privação da oferta de serviços básicos para a população. O que é isso, professor? A gente vai diminuir a oferta de saúde, de segurança, de lazer. Isso já acontece para a população. Isso é fruto também desse processo de mundialização econômica. E vai manter a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. DIT, Divisão Internacional do Trabalho, vai ser mantida por essa mundialização. E a DIT, meninos, é que divide o mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, sobre a ótica trabalhista. Presta atenção. O que é um país subdesenvolvido para a DIT? São os países exportadores de alimentos e matérias-primas. E os desenvolvidos são os países exportadores de produtos industrializados. Então, essa permanência da DIT vai fazer com que os países subdesenvolvidos não se desenvolvam. Porque eles não vão ter como mudar a sua plataforma de exportação. Tranquilo, mundialização. Então, a diferença é que na leitura de mundialização não há um predomínio, não há uma integração social ou cultural, e sim econômica e produtiva propiciada pelo capitalismo. O nosso próximo tópico é mercado global. Aí eu trouxe uma simbologia do Bitcoin, a moeda virtual, né? O que seria esse mercado global, professor Paulino? É simples, o mercado global nada mais é do que uma rede de trocas comerciais e financeiras que ultrapassam as fronteiras nacionais para abarcar o mundo inteiro ou quase todo mundo. O mercado global são as relações feitas entre os países do mundo todo. Esse termo também pode ser usado para referir-se à soma total de toda a atividade do mercado que tem lugar no mundo, ou seja, tudo que é feito pelo mercado no mundo é chamado de mercado global. Quem regulamenta esse mercado é a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão atrelado à ONU. Mas essa OMC, que hoje ela é presidida por um brasileiro, diga-se de passagem, ela tem as atividades mais intensas entre Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Japão. Esses são os polos de maior movimentação global. Tá? Então são também esses países que mais têm influência sobre a OMC. Tá? Agora, lá na Ásia, surge um novo país, né? A China volta a colocar a Ásia no mercado global com a força maior. Já tinha o Japão, mas a China imprime uma força muito maior nas relações comerciais asiáticas depois do início dos anos 2000. Os países tentam se proteger dessa expansão dessa economia global via multinacionais desses países citados. No caso da União Europeia, são os países mais fortes, através de tarifas alfandegárias e subsídios. O que é isso? Tarifa alfandegária é um preço que você cobra, que o país cobra, para que os produtos entrem no seu território. É como se fosse um imposto. E subsídios são ajudas que o governo dá. Por exemplo, o professor Paulino tem uma fábrica de pneus. E aí eu produzo 200 pneus por ano. Se eu não vender os 200 pneus, o Brasil, o Estado, compra esses pneus para que eu não tenha prejuízo. Isso é subsídios. A OMC tenta regulamentar tarifas alfandegárias e subsídios, lembrando, sempre com uma leitura que favoreça países desenvolvidos e não subdesenvolvidos.
Por isso que o professor Paulino falou no instante, que é difícil a gente mudar de patamar. É difícil nós sairmos de país subdesenvolvido para um país desenvolvido. Tranquilo? Esse mercado global, ele é regido por empresas. Essas empresas recebem o nome de transnacionais ou multinacionais. Vai depender do período que nós falamos. E aí nós temos uma leva de multinacionais aí. Tá? Eu penso quase todas conhecidas por nós. Outro exercício para a gente relaxar durante a aula é tentar identificar aí algumas marcas que nós conhecemos e outras que nós não conhecemos. E aí a gente pode pesquisar. Tá? Não custa nada eu fazer uma pesquisa para ver o que é aquela marca que eu vi na aula do professor Paulino que eu nunca tinha visto antes. Então eu vou na internet, vou lá no Google e encontro. Vamos diferenciar multinacional de transnacional. Bom, a multinacional é caracterizada por ter sua matriz em um determinado país e atuar no mercado de outros países. Então ela tem uma matriz e várias filiais. A sua origem é do final do século XIX, tá? Porém a atuação dessas empresas no mercado mundial se intensificou após a Segunda Guerra Mundial. Lembra? Há uma expansão, isso é algo para a gente guardar, há uma expansão das multinacionais depois da Segunda Guerra Mundial. Aí nós vamos pensar. Por quê? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, os mercados europeus estavam destruídos por conta da guerra. Então essas empresas procuraram novos mercados. Quais seriam esses novos mercados? Principalmente o mundo subdesenvolvido. E aí elas migraram para cá e pegaram o mundo subdesenvolvido, nós, no processo de instalação da terceira revolução industrial. Quando a gente estava começando a entrar na terceira revolução industrial, já chegam aqui as empresas prontas multinacionais. Arrebentaram com as nossas empresas nacionais. E hoje vai dar trabalho nós encontrarmos alguma empresa brasileira. Vai dar trabalho, mas nós vamos achar. Lá na frente o professor Paulino vai falar. E temos também as transnacionais, que são empresas que atuam em diferentes países do planeta. São chamadas hoje de corporações. E observem que elas podem ser indústrias mineradoras, bancos, empresas de telecomunicações. Possuem matriz no país de origem, mas ampliam o seu campo de atuação por meio de instalação de filiais. Essas filiais, hoje em dia, elas fazem o mesmo trabalho das matrizes. A diferença é que a matriz pensa o produto, elabora o produto e manda para cá. Qual é a diferença de transnacional para multinacional? Quando eles colocaram o nome multinacional, dava a impressão de que era uma empresa que pertencia a várias nações. Tá? Então eles mudaram para transnacionais, porque dá a ideia que ultrapassam nações e não que pertencem a várias nações. Esse termo transnacional ele surge mais recentemente, mas a leitura vai ser sempre a mesma. Dificilmente vocês vão ser cobrados para diferenciá-las. O que a gente tem que entender é que as duas têm a sede em um país e atuam em vários outros países, ok? E essa é a ideia das empresas multinacionais ou transnacionais. Agora aquela imagem lá do início, das 7 marcas mais valiosas do mundo. Tá? Nós temos aí a Apple, o Google, a Coca-Cola, a Microsoft, Facebook, Toyota, Disney, Samsung, McDonald's e Amazon. Cada uma delas é de um segmento. A Apple, por exemplo, ela trabalha no segmento de tecnologia, trabalha com aparelhos e sistemas operacionais. O Google, ou a Google, né, a empresa, ela trabalha com informação. A Coca-Cola é um monstro, se dá o luxo de ser um dos líquidos mais consumidos do mundo. A Microsoft ficou famosa pelo sistema operacional, o Windows, né, que ainda impera no mundo. O Facebook é uma rede social de relacionamentos, que tem várias descendências. Hoje o Facebook, você tá mais... Quase ninguém usa o Facebook, é gente que pensa, é uma das marcas mais fortes do mundo. Toyota, carros. Samsung, equipamentos eletroeletrônicos. Disney, lazer e entretenimento. A Amazon é uma empresa também diversificada. E a McDonald's, fast food. Então nós temos aí as marcas mais valiosas do mundo. São as marcas mais caras do mundo. Duvido que algum de nós não as conheçamos. Agora vamos para o outro lado da moeda, ou para a outra face da moeda. Será que a gente conhece alguma transnacional brasileira? O professor Paulino trouxe algumas para a gente poder discutir aqui durante a aula, tá? Fiteza é a primeira, tá? E trabalha com não tecidos ou com tecidos artificiais. Fantástica essa empresa. Minerva Foods, comida. Essa Maxon trabalha com rodas
Jantes. A mais próxima da gente aqui é a Intersement. Tem uma fábrica da Intersement aqui em Campo Formoso, pertinho da gente. Fabrica cimento, é o antigo Cimento Bonfim, ou Cimento Campo Formoso. Aí nós temos empresas de tecnologia, nós temos a Odebrecht, que mudou o nome por causa do escândalo que teve no Brasil. Mudou o nome agora é Odebrecht Engenharia e Construção, mudou até a logomarca dos caras. A Articola Química trabalha com produtos químicos. Tá? A Stefanini trabalha com tecnologia, é uma empresa de tecnologia. Nós temos a JBS, que também ficou famosa por escândalos na transição do governo Lula para Dilma, mas trabalha também, é a maior exportadora do mundo de proteína vegetal, de proteína animal, de carne, tá? E a Alumini Engenharia. Então aí nós temos algumas das maiores transnacionais brasileiras que talvez a gente nem conheça, contrapondo com as transnacionais que estão no Brasil, que eu citei anteriormente, das 10 marcas mais ricas do mundo, ou mais caras do mundo, tá? Essa economia global ditada por transnacionais, ela muda também a nossa relação com o trabalho. Como é que fica agora o trabalho nesse mundo globalizado? E aí o professor trouxe um exemplo simples, que são os aplicativos, né? Os motoristas de aplicativo, o famoso Uber, que tem salvado a vida de várias pessoas aí. O trabalho mudou nessa economia global. Vamos a alguns exemplos. Primeiro nós temos o desemprego e a precarização das relações trabalhistas nos levaram a esse novo mercado, a essa nova forma de economia, que é chamada de economia informal. Tá? Nós temos também a necessidade hoje no mundo de especialização e de qualificação, que forçou o trabalhador agora, ou você se qualifica e se especializa, ou você não entra no mercado de trabalho. Então há uma necessidade de você estudar muito hoje em dia. Por que você precisa se qualificar e se especializar? Porque com as multinacionais houve a perda dos nossos direitos trabalhistas. Então eu preciso me informar também. As empresas hoje elas querem colaboradores ou funcionários que tenham um perfil que se encaixe dentro daquilo que a empresa acredita. Prestação de serviços de qualidade e as vendas online também mudam essa economia global. Hoje é muito mais comum nós fazermos compras online do que presencial, excetuando-se o período de quarentena que nós estamos passando. Tá? As vendas online cresceram assustadoramente. Há uma cobrança nossa por uma melhor prestação de serviço, o que vai obrigar os trabalhadores ou colaboradores a se qualificarem e especializarem. Há uma menor segurança social hoje. Nós nos sentimos inseguros com relação aos empregos. Então, assim, essa insegurança social ela é sentida na economia. E, por último, e não menos importante, os salários não são mais fixos. Tá? Essa economia global permite essa flutuação de salários que nos levam a um outro problema. Observem essa modificação no mercado de trabalho, tá? Nessa precarização das relações trabalhistas, na perda de direitos, na obrigatoriedade de qualificação. Tá? Eles nos levam a uma outra discussão que é econômica, que é a maldita exclusão social. Essa imagem é bem explicativa, né? Uma senhora pedindo ajuda no meio de uma rua. Dois adolescentes passando do lado. Professor, como é que você sabe que é adolescente? Pelo estilo de roupa. Tá? E aí nós vamos pensar como é que acontece essa exclusão social em um mundo que deveria ser global. Vamos lá? É bem simples. Primeiro nós vamos ter o fluxo de mercadoria que eu expliquei. As mercadorias circulam mais rapidamente, mas não garantem o acesso homogêneo, ou seja, nem todo mundo tem acesso a essas mercadorias que vão para lá e para cá. Os avanços tecnológicos não vão acabar nem com fome e nem com doenças. É duro falar isso, mas é verdade. Com tanto avanço tecnológico que a gente tem, nós vivemos aí num país, um mundo com 25% de pessoas passando fome e com doenças assustadoras sem cura. Ainda não conseguimos diminuir a não velocidade ou a lerdeza dos transportes para as pessoas. O professor falou de navios, de aviões. Nem todo mundo consegue voar ainda. Nem todo mundo tem acesso a transportes rápidos, velozes, que propiciem a maior fluidez das pessoas. E o último e mais duro, nós ainda não conseguimos erradicar o analfabetismo entre adultos. Então, com tanta evolução tecnológica, com o mercado regido por empresas transnacionais, a gente não consegue superar fome, doença, analfabetismo.
e nem conseguimos dar acesso homogêneo a todos. Aí cabe uma pergunta: seria esse mundo global? Obrigado pela atenção, meninos, e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.